Salve, meu povo! Então, o que a gente está propondo é algo para facilitar o processo da seleção para os musicais, tanto nas etapas quanto no encontro. Para a gente ter uma ideia, no último encontro em Curitiba, mais de 800 candidatos se apresentaram para o filtro musical. Desses 800, alguns cantavam, alguns achavam que cantavam, outros foram porque o pai pediu para ir cantar e outros porque tinha uma fila e resolveu entrar. Enfim, se a gente fizer esse processo, a gente consegue reduzir para metade ou até menos a quantidade de candidatos no encontro. Isso facilita a logística, facilita tudo e a vida fica mais fácil e linda. Como já vem sendo feito para modelo e para interpretação, a gente nas etapas não precisa ter aquela rigorosidade absurda, apesar que só irá fazer o teste musical quem já tiver sido aprovado numa das outras atividades. Mas a gente não precisa ser tão rigoroso assim. Mas é importante que a gente consiga ver se aquele candidato canta ou não. 3 fundamentos básicos para um cantor de musical. Primeiro, ele tem que saber o que é um musical, ou seja, já é o quarto. Então são 4 fundamentos básicos. Então, o que acontece? Tem muito candidato que chega e não sabe o que se trata de um musical. Alguns candidatos, só o fato de eles saberem o que é um musical, isso já coloca ele numa posição privilegiada com relação aos outros. Requisito básico, afinação, certo? Então, o avaliador que vai escutar esse candidato tem que estar preparado para ele, quando ele propor uma melodia, se ele vai cantar Atirei o Pau no Gato, se ele começar a fazer o desenho melódico de Atirei o Pau no Gato, atirei o pau no... Ele tem que entregar o desenho de Atirei o Pau no Gato, certo? Então, isso é requisito básico, afinação, ok? Não precisamos ser tão rigorosos com a afinação, mas existe um mínimo de afinação que ele tem que entregar. Projeção, como a gente sabe, ele vai ser um cantor para teatro musical, né? Então, embora hoje com a tecnologia os microfones funcionam e colaboram muito para isso, esse artista do teatro musical, a voz dele tem que ter um aspecto de potência, a voz dele tem que preencher os espaços, ou seja, ele tem que ter uma técnica de projeção. Mesmo que ele não tenha estudado, alguns têm essa projeção, acontecem de forma muito natural. É muito lindo, pode ser muito fofo, mas a voz não vai chegar aos ouvidos de ninguém. Então, e a gente não pode confundir projeção com gritaria. Gritar é uma coisa. Projetar, ela vai continuar utilizando as formas, os recursos, o equipamento vocal dela da mesma maneira e vai conseguir botar a voz aqui, conseguir botar a voz lá, sem fazer maiores esforços. A rapaziada do teatro sabe bem disso. Bom, um terceiro elemento, agora não sei se é o terceiro ou o quarto, mas um outro elemento importante é a expressão, certo? Então, nós estamos falando de atores que também cantarão, né? Uma observação que aconteceu muito com os produtores no último encontro. Chegou muita gente que realmente cantava, mas chegava lá e fazia tirei o pau no gato. Não rola, não rola. É teatro musical. O produtor precisa ver a cara desse candidato, ele precisa ver o olho desse candidato. Então, é importante, e aí vocês podem, para aqueles candidatos que vocês acharem que tem um potencial, fazer algumas orientações. Ei, olhe para mim, se não quiser olhar para mim, olhe para algum ponto aqui, né? O público está aqui, encontre algum ponto, olhe para um dos avaliadores, mas olhos abertos e expressão, né? Então você vai cantar Tirei o Pau no Gato, você tem que dizer o que está acontecendo, por que você está sorrindo para cantar Tirei o Pau no Gato, ou se você está chorando, você tem que entregar. Expressão é fundamental, além do que a expressão vai ajudar na própria projeção da voz. Basicamente isso, a gente conseguir fazer esses 3, 4, né? Lógico. E depois fazer algumas orientações, mesmo que seja musical da Disney, os compositores que compõem as obras para os musicais da Disney, para os desenhos da Disney, são obras que acabam entrando no repertório de festival, de musical, de teatro musical. Então, mesmo para uma criança,
Você não precisa indicar um Hair, um Cats para ela. Indica lá essa Moana, que já é uma coisa legal, mas que é interessante, porque ela exige, ela faz alguns movimentos melódicos que só vai conseguir executar aquilo lá quem tiver um mínimo de preparo. Beleza? Isso aí, beleza.